Para quem não sabe, para quem não viu, para quem não acompanhou, eu sou Preta Ferreira e eu estou ocupando as redes de Fábio Assunção durante uma semana. Então eu vou entregar de volta suas redes sociais no domingo. Por enquanto, as redes de Fábio Assunção estão em meu poder para explicar para vocês um pouco sobre racismo, sobre privilégios, sobre várias questões aí que o povo preto vem carregando aí nas costas durante anos. Hoje eu vou ter um papo com o Rodrigo França. Rodrigo França, que é um cara muito inteligente, que vai também poder explicar muito bem para você sobre outras coisas. E a gente vai falar como é e como estamos ocupando esse espaço nas redes sociais de pessoas brancas não racistas. Agora eu vou chamar o Rodrigo. Kézia, meu amor, um beijo, amiga. Você podia fazer uma live comigo também, né, Kézia? A senhora também é toda estrela, viu? Cadê o Rodrigo França? Não estamos encontrando ainda o Rodrigo. Nenhuma solicitação. Achei o... Oxalá quem guiar, Oxalá quem te mandou. Oh. Será? Cadê você, homem, pelo amor de Deus? Ai, que pena, minha irmã. Que pena. Você quer me chamar do seu? Vamos ver se funciona? Aê! Tô te vendo. Ah, então tá bom. Poxa, eu tinha preparado um cenário, tive que mudar, Apareceu. tá? Tá muito ruim? Perfeito! Que Deixa eu digitar aqui, eu lindo! meter a mão na tela. Ô, minha irmã. Ai, primeiro eu quero dizer que eu te amo muito, muito mesmo, que você é um cara que me representa demais, demais. Quando você tava lá no Big Brother, eu ficava falando, meu Deus, eu queria trocar ideia com esse cara, eu quero ser amiga dele no recreio, gente! E viramos, né? Você sabe, eu acho que você nem imagina o quanto eu já te acompanho há bastante tempo. E, cara, na relação da sua arte, da sua luta, tem uma coisa que é ancestral. Tem gente que a gente vai ter certeza que vai esbarrar na vida. E Sim, você é uma dessas sim. pessoas que eu sabia que em algum momento eu ia esbarrar na vida. Ainda não foi de uma maneira concreta, está sendo uma maneira virtual, né, a partir do WhatsApp e daqui dessa live, mas é uma maneira, né? É, não deixa de ser amorosa do mesmo jeito, né? Com certeza, com certeza. Hoje, amigo, hoje a gente vai falar sobre essa ideia de estarmos ocupando as redes sociais de pessoas brancas não racistas. Eu digo que isso é fazer a reintegração de posse, como diz nossa irmã Erika Malunguinho. Realmente aqui estamos fazendo a reintegração de posse. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre as redes. Não sei se você já pode falar a rede que você vai ocupar e Pode. como você está se sentindo diante disso tudo. Um beijo aí para Camila Fada, uma irmã querida. Então, irmã, eu sou uma pessoa que eu sou professor. Eu acho, eu tenho tantas especificidades para a sociedade, na arte, na academia, mas o que eu gosto muito mais do que, sinceramente, ator, dramaturgo, é ser professor. Eu sempre atuei em espaços não convencionais. Eu sempre preferi trabalhar em ONG, eu sempre preferi trabalhar em quilombo, eu sempre preferi trabalhar em terreiro, eu sempre quis trabalhar furando bolha. E eu acho que está muito nisso, sabe? Quando o Marcelo Serrado me chama para poder fazer, fazer essa reintegração de posse, como você fala, é uma maneira de eu deixar de falar com os meus, que eu sempre falo. E que normalmente os meus, quem me segue, já tem uma relação muito profunda de letramento, de entendimento do que é a sociedade, porque a gente não para de falar sobre isso. Então, quando o Fábio Assunção te chama, o Marcelo Serrado me chama,
é uma maneira para falar para um novo público. É óbvio que tem gente nesse bolo todo que não quer ouvir. Mas é óbvio que nesse bolo todo tem muita gente querendo ouvir. Inclusive pessoas pretas que muitas vezes não tem nem a referência, que por algum motivo, circunstância, relação geográfica, não conheceria a sua palavra nem a minha palavra. E eu tenho muito isso, sabe aquela música, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu ensino os nossos, as nossas, e é óbvio, se tiver uma pessoa não preta querendo se jogar para ouvir, seja bem-vindo. E eu acho que está nisso, sabe? Eu acho que está nessa relação de poder discutir. Não acho que essa ação dá conta de mudar o Brasil. A gente não tem a menor pretensão de cutucar a estrutura, mas aquilo que a gente pode fazer, que é causar reflexão, para mim já é muito. Num país que pouco se discute, num país que se coloca odiar política, né? Você é uma mulher hiperpolitizada, sabe? Uma intelectual que foge daquelas características burguesas da academia. Eu não sou contra a academia, eu sou contra esse distanciamento que a academia tem com a população. Você é uma intelectual que está junto. E muito mais do que você ganhar, essas milhões de pessoas que seguem o Fábio vão ganhar e vão ganhar em muito. Eu concordo, eu venho falando muito sobre isso, sobre essa linguagem acadêmica que distancia o povo, que distancia de verdade o real sentido de fazer luta, né? Quando a gente fala em necropolítica, as pessoas de base não vão entender o que é necropolítica. Então tá na hora de falarmos a linguagem popular, porque quem está morrendo é o povo, é essa população. Quem está sendo assassinada ainda é essa população, e porque não tem ninguém que explique para ela o que é isso. Com a linguagem que a gente sabe que é preciso falar. Eu venho ocupando esses espaços, e eu fico muito feliz quando vejo meus irmãos e minhas irmãs ocupando esses espaços, porque isso significa que estão dando ouvido às nossas vozes. Quando Marcelo Serrado abre espaço, quando Bruno Galinhasso, quando Fábio Assunção, Tata Werneck, Paulo Gustavo, entre outros, faz isso, amplia isso, isso significa que ele está fazendo como diz Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E agora, estamos cobrando sim posição de pessoas antirracistas. Não só posição, mas ação, porque não adianta só falar, ficar falando. De teoria, a gente já tem muitos livros. Com certeza. E eu acho que está nisso, né? O que você pode oferecer? Não acho que exista uma receita de bolo de como fazer. Eu acho que o mais interessante é não fazer de serviço e fazer aquilo que é possível. E a gente usufruir. Irmã, a gente fala tanto, eu sei que tem um segmento crítico e está tudo bem. Crítico de eu ter assumido... Mas a gente fala tanto sobre essa estrutura que está na ponta da pirâmide, esse homem branco, rico, cis, heterossexual, né, heteronormativo, e etc. Me interessa falar para esse público. E é um público... Me interessa muito. É um público que ninguém toca. Muito difícil, segmentos de luta ou de resistência, ou segmentos pedagógicos, vão tocar nessa ponta da pirâmide. Um dia eu provoquei uma conhecida que é militante do feminismo, e eu falei para ela assim, sabiamente vocês falam sobre o patriarcado, mas pouco se conceitua quem faz parte desse patriarcado. E pouco se toca em quem faz parte desse patriarcado. E aí poder estar na rede de quem, de uma certa forma, tem um símbolo desse patriarcado, né, desse homem branco, rico, heterossexual, nada mais do que tá dentro hackear a estrutura, a tecnologia para poder dar o recado. E assim, para mim não é sacrificante. Querem ouvir? Venham. Tudo bem, tá lindo. Não querem ouvir? Uma pena. É uma pena. Quem perde é a sociedade, não é o Rodrigo. E quem perde muito mais é aquela pessoa que não quer ouvir o novo, não interessa ouvir o novo, não quer refletir para talvez, porque assim, não é uma imposição mude, é uma reflexão para que você tenha escolha
para modificar ou não. Rejeitar antes da possibilidade da escuta, aí é problemático. Eu concordo com você. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live aqui com minha mãe, Carmen Silva. E aí eu vi muitas pessoas, cadê o Fábio? Eu vim aqui para ver o Fábio. E aí eu expliquei que eu estava ocupando as redes do Fábio. Se essa pessoa realmente é fã de Fábio, ela entrasse para ver o feed, para ver o que está acontecendo. Porque não é nem questão de ser fã. E a palavra primordial, eu acho que é o respeito. Se você não quer ouvir, você sai. Né? Não estamos aqui obrigando ninguém a ficar, mas tem que parar com esse medo de conhecer o novo, tanto da nossa parte quanto da parte deles. Porque às vezes a gente fica tão ao extremo de não ocupar esses espaços que sempre nos foi negado de fazer essa reintegração de posse, que a gente fica meio com o pé atrás, sim. Mas é importante estarmos em todos os lugares. É importante estarmos e falarmos com todas as pessoas, porque não vai adiantar só eu ficar falando dentro de casa. Não vai resolver nada, porque as pessoas que estão na minha casa, as pessoas que convivem comigo, já sabem desse assunto. Então, se eu quero furar bolha, se eu quero que outras pessoas entendam o que é racismo, sobre preconceito, eu tenho que falar para essas pessoas que talvez nunca tenham se atentado de que seja racista. Porque o racismo, ele tá aí, a gente comete a todo instante, ver pessoas cometendo racismo, uma fala, uma brincadeira, e a pessoa involuntariamente não saiba. Mas está na hora de explicar o que é racismo e está na hora de explicar para todos os tipos de pessoas. Agora, quem quer entender, entenda. Quem não quiser também não entenda. Porque tem aquelas pessoas que fazem questão de não entender para não dar o braço a torcer. Para dizer que eu nunca errei. Mas existem pessoas que estão aí vendo que o racismo não está mais na moda e que racismo é crime. E a gente está muito em cima disso, enfatizando que se cometer crime racial vai para a cadeia sim, e que todo o movimento negro do Brasil vai para as ruas sim, porque a gente já faz um movimento aqui há muitos anos e as pessoas, quando legitimam os Estados Unidos e deslegitimam a nossa luta, não entendem que realmente a gente faz luta aqui. Eu sou liderança de movimento, há quantos anos eu venho fazendo ocupação, há quantos anos minha mãe está aí na luta do movimento de moradia. Isso também é uma revolução. Quantas vezes nós fomos para a rua protestar contra a morte de uma criança, de um adolescente que foi morto, assassinado na favela nas mãos racistas. E ninguém nunca nos deu ouvido. Então, está na hora de legitimar as nossas lutas. Todas as lutas. Uma professora negra que está aí no bairro lutando para o aluno ter aula. Uma mulher que está lutando pela creche dentro da favela. Isso também é fazer luta. Só que vocês têm, essas pessoas que não são racistas, tem que começar a enxergar esse tipo de luta e começar a unificar as forças para nos defender, não para ter protagonismo. E tem uma coisa, minha irmã, que é fundamental e que eu acho que vale como essa oportunidade de dialogar para muita gente, é que o racista não é aquela figura da teledramaturgia que é asqueroso, etc. Você pode ser uma ótima dona de casa, ser racista. Você pode ser um ótimo dono de casa e ser racista, professora, empresária, etc. Então, assim, não é porque você é casada ou casado com uma pessoa negra ou tem amigos e etc. que você não vai ser racista ou você não vai reproduzir tal mazela. Então, essa oportunidade do diálogo faz com que as pessoas, e para mim é o foco principal, que querem refletir sobre as suas ações, sobre as suas falas, sobre as suas reflexões, possam estar dialogando, possam estar aprendendo, possam estar trocando. É essa a função. E minha irmã, se você falar assim, Rodrigo, tá saindo um foguete para Marte, tá precisando de militância, tu vai? Vou. Né? A gente, pior que a gente vai mesmo. A gente vai. A gente não pode ver uma luta, a gente não pode ver nada que seja injusto, que tudo a gente quer estar junto. Mas isso é ancestral. Isso são mecanismos de defesa dos nossos ancestrais, porque nosso povo já foi tão massacrado, ainda continua sendo, né? Essa necropolítica que vem aí desde a escravidão, que ainda não terminou. A gente está ligando os pontos, a gente está assimilando as coisas, mas isso tudo ainda faz parte da escravidão. A escravidão ainda existe, ainda nos persegue. Deixa eu falar uma coisa a partir de um apontamento que já fizeram. Eu preciso te falar uma coisa antes desse apontamento maravilhoso que sinalizaram. Eu preciso te agradecer. As pessoas não entendem quando você tem um coletivo, um movimento
que reivindica por direito, toda a sociedade ganha. Se existe política pública no Brasil que trata minimamente de habitação, é por conta de pessoas como você, minha irmã. Muito obrigado. A gente precisa entender que quando um segmento ganha, toda a sociedade ganha. E aí a gente pode tirar do seu exemplo que a luta por habitação, por moradia, é também a sua luta racial. Não é só a população negra que ganha, é toda a população brasileira que ganha. Tem uma colocação aí que falaram, queria que você esclarecesse sobre esse conceito de raça. Muitas pessoas justificam como raça humana. É óbvio que a gente está falando sobre raça humana, mas a raça humana está no sentido biológico. Quando a gente vai falar sobre raça branca, raça negra e afins, a gente está discutindo o conceito sociológico, o conceito jurídico. Quando uma pessoa branca fala, gente, todos nós somos humanos, a gente já sabe. Raça humana, nós já sabemos. Só que a gente está discutindo a diferença, a distinção de tratamentos. E aí não tratam toda a população do Brasil como humano. Né? Imagina, você ainda tem pessoas no Brasil que estão reivindicando pelo direito de usar banheiro, como as pessoas trans. Você tem no Brasil pessoas que estão reivindicando ainda pelo básico, que é o nome, como as pessoas trans e as pessoas negras que querem colocar o nome dos seus filhos e filhas com o nome de algum país do continente africano ou de uma simbologia, etc., e precisa entrar na justiça. Então, quando a gente fala sobre a relação do discurso de raça, etnia e raça, a gente está falando da relação social, jurídica, política, a gente não está falando da questão biológica. É óbvio que nós somos supostamente todos iguais nessa relação biológica. E o bom frisar que esse conceito de raça, quem trouxe isso, até mesmo para justificar no conceito jurídico, foram os brancos. Né? O mundo não tinha essa distinção de raça, de cor. O mundo ele se distribuía a partir de grupos, de etnias e ponto. Cada etnia com o seu nome. Então, é só para frisar, que alguém perguntou aí, queria que você me esclarecesse. Quando a gente fala sobre essas relações, é distinção política, jurídica, porque você tem leis que funcionam para um grupo e leis que não funcionam para outros grupos. O conceito Eu sei muito bem sobre isso. O conceito de racismo é um conceito puramente político, que não tem nada a ver com o preconceito. O preconceito, claro que ele é ruim para uma pessoa, possivelmente para um coletivo local. O racismo é uma estrutura de poder. O preconceito é você não conhecer tal pessoa, tal característica, tal cultura, tal coletivo, e mesmo assim você prejulgar. Eu não conheço a Preta Ferreira e prejulgo que ela é insuportável. Né? Estou preconcebendo. O racismo, ele mexe numa relação de estrutura. É possível ter uma pessoa preta que não queira falar com uma pessoa branca. Isso é preconceito, isso não é racismo. Porque racismo é uma relação de poder. Para existir racismo, você tem que recontar a história. Uma pessoa preta não gostando de uma pessoa branca, isso não vai fazer que todas as pessoas brancas estejam em perigo. Né? Que a polícia se coloque contra, né, a partir da força do Estado, que o IDH modifique, né, que essas pessoas brancas passam a estar na maior parcela das pessoas pobres do país, etc. Então, preconceito é uma coisa e racismo é uma relação de poder, quando você vai acreditar que existe uma etnia, uma raça superior e outra inferior. Ai, meu Deus do céu, só dá vontade de ficar aqui te ouvindo, gente, é demais. É muito perfeito. Eu achei muito importante você explicar sobre isso, porque as pessoas têm mania de ficar falando que existe racismo no reverso, né? Não existe racismo no reverso.
Não existe. Não tem como. Foi o meu povo, foi o nosso povo que foi escravizado, é o nosso povo que ainda vem sofrendo as mazelas da escravidão, que ainda é escravizado. Então, não tem como fazer isso com branco, porque não foi o povo preto que causou tudo isso, não foi o povo preto que inventou o racismo, não é o povo preto que se beneficia do privilégio, que existe o racismo ainda, não é o povo branco que é privilegiado. O branco, só de ter nascido, o fato de ter nascido branco, já tem uma vantagem na nossa frente, já se torna privilegiado. Porque se eu andar com uma pessoa branca Independentemente e da a classe polícia vai social parar dele. a mim. Sim. A polícia vai parar sempre a mim. Uhum. Ó, existe preto com complexo de ser preto? Será? Não entendi a pergunta. Tem uma máxima Eu que entendi mais ou menos. eu tenho uma máxima que eu Eu acho que ela amo. está perguntando. Para existir racismo reverso, não teria que ter sido navio negreiro e sim navio branqueiro. É. E cuidado, gente, com esse discurso que é senso comum, não é senso crítico de dizer que negro escravizou negro. Não perpassa por aí. A gente está falando de estrutura. Existe um cálculo que não chega a 1% das pessoas pretas que contribuíram para esse mercado. Então, é muito desonesto, leviano, sinalizar que preto escravizou preto. A gente não tinha pólvora. Nenhum povo indígena, nenhum povo africano deram de mão beijada. A grande diferença, as nossas tecnologias sempre foram outras. A pólvora é uma tecnologia branca, né? Tem uma relação óbvia da China, etc., mas a relação bélica não é nossa. Você acabou de explicar. Eu quero perguntar aqui sobre negros racistas. Pronto, não existe. Bom, eu queria que você falasse dos projetos, um pouco de você, para a galera entender quem é Rô. Meu amor, gente, eu amo esse cara, vocês não têm noção. Minha irmã, eu sou um louco pela cultura preta, pelo nosso povo. Eu sou um louco que acredita que vai dar certo. Não, eu acho que é nós por nós. Ao mesmo tempo, se quiser chegar junto, vem. Em cima de ser dramaturgo, diretor, ator, roteirista, professor, cientista social e filósofo, eu sou um cara que articula, sabe? Eu sou um articulador cultural. E é bom frisar que tem muito a ver com a nossa pauta. Eu tenho muitas funções. Eu passei por duas graduações na vida, 4 pós-graduações, cheguei no mestrado, doutorado e tranquei o doutorado. É bom frisar, quando você me pergunta quem eu sou a segunda geração de classe média da minha família. Isso faz muita diferença. Eu não estou discutindo meritocracia, eu estou discutindo oportunidade que eu tive. Oportunidade que eu tive que a maioria do meu povo não tem. Eu nunca precisei trabalhar para comer quando eu era criança ou adolescente. Eu trabalho desde 16 anos com arte porque eu quis trabalhar, não por obrigação. Então, esses fazeres do Rodrigo colocam como exemplificação da inexistência dessa meritocracia, como propagam, e é bom a gente sinalizar na rede do Fabinho, como eu vou sinalizar na rede do Marcelo, e eu já quero te convidar. Então, eu sou a segunda geração de classe média que faz uma grande diferença para as escolhas. Aliás, para poder escolher, e eu escolhi muito e pude exercer muito. Eu acho muito bonito isso, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Quando minha mãe ela veio embora da Bahia, porque ela sofria muita violência doméstica. Então ela fugiu, deixou os filhos lá em Salvador e veio para cá e foi morar no movimento de moradia, depois de morar na rua e morar em albergue. Então, beleza. Então, com 12 anos eu comecei a trabalhar porque eu queria colocar comida dentro de casa, uma comida boa, eu queria que meus irmãos fossem para a escola direitinho, porque minha mãe sempre me ensinou esses valores. E aí eu fico pensando que desde os 12 anos a gente luta, eu luto. Você, com a sua certa idade, começou a lutar, a trabalhar com a sua idade. E a gente está na luta, permanecendo na luta hoje, porque a gente quer ver gerações de crianças que cresçam assim com tudo isso que você acabou de citar. Cresçam do jeito que você cresceu. E eles entram na casa dessas crianças e matam essas crianças. Então a gente está lutando para quê? Para quem?
É isso. Para que não Entendeu? seja mais. Para que não seja. Não tem que ser difícil para ninguém, não tem que ser pesado para ninguém. Isso é o ideal. A gente luta para que seja leve, para que, não seja de sacrifício. E o racismo, ele é tão cruel, ele é tão cruel, que ele mata uma criança de 5 anos, ele mata um garoto de 14 anos dentro de casa, com 70 tiros dentro de uma casa, ele mata um pai de família com 80 tiros, ele mata uma mãe de família com 14 tiros e os principais tiros na cabeça. O racismo, ele é muito cruel. Eu sinto o racismo como se pegasse uma gilete, cortasse a minha pele e descascasse como uma banana. É dessa forma que eu sinto o racismo dentro de mim. Quando Mari morreu, eu me senti tão mal, eu chorei tanto, que eu falava assim para Deus, Deus, poderia ter sido eu ou minha mãe. E eu sabia que alguma coisa ruim estava para acontecer comigo, você acredita? E eu digo que eu só não morri porque Mari morreu no meu lugar. Porque não era para eu ter sido presa, era para eles me matarem também. Porque quando uma mulher preta ganha voz na sociedade, quando ela articula uma estrutura de base para as pessoas entenderem que elas estavam sendo massacradas a vida inteira e que elas têm direitos e esses direitos são constitucionais, ela acaba se tornando um perigo para a sociedade, como eles me acusaram. Então, realmente, eu sou um perigo para a sociedade, mas para a sociedade dos senhores feudais, para a sociedade do patriarcado, do homem branco, claro que a gente vai ser um perigo. Porque você acha que eles querem ver preto falando bem do jeito que a gente fala? Não, não. Tocando Não dá. nas pautas que a gente toca, porque eu vou repetir aquilo que eu disse. Marca a toca as pessoas acreditarem que a gente está defendendo só o povo preto. A gente está defendendo toda a população brasileira. E isso incomoda. Isso incomoda. E exatamente. E quando as pessoas acham que sem teto é só quem faz ocupação. Não. Sem teto é todo mundo que não tem a escritura de um lar. Se você não tem a escritura de um lar e você não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, você vai para onde? Você vai para a rua. E vai acabar procurando o quê? Os movimentos de moradia, os éticos. Os movimentos éticos. Então é isso. Então, se você não tem o seu direito constitucional à moradia garantido, você também é sem teto. Então, bem-vindo ao clube. Desça daí. Então, se junte à luta, porque essa luta é nossa. Moradia é um direito constitucional. E é um direito que não é exercido. Ou você acha que as favelas estão aí, superlotação? Desde quando? Desde a época de escravidão. Desde a época que nos escravizaram, que nos soltaram sem nos pagar nada, sem dar aí as nossas terras, que era de direito, o nosso dinheiro, que era de direito, porque todos os nossos direitos, desde a escravidão, vêm sendo tomados e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Então, a gente vai começar a fazer esses direitos serem exercidos. A gente vai denunciar para o mundo, porque a gente não está pedindo favor, não. É nossa herança. A gente nasceu nesse país. Então, nossa herança são todos os direitos constitucionais garantidos. Saúde, educação, lazer, moradia, todos os direitos constitucionais é a herança do povo brasileiro. E a gente vai cobrar. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer, é cobrar. E é cobrar para quem está aqui e para os próximos que virão. É isso, é o mínimo que a gente pode fazer. É cobrar, é cobrar. A gente tem que... eu sinto, por N motivos, a construção social brasileira nos coloca dessa maneira muito mais como espectadores do que protagonistas. Né? Os protagonistas é quem está lá no Congresso, no poder. E, na verdade, quem deveria ser protagonista é o povo. Mas Exato. eu acredito, minha irmã, que aos poucos a gente está se organizando, sabe? A gente está, sabe? Eu digo aos poucos e não é ruim, porque é preciso, para que seja de verdade, para que seja estruturado, não ser fugaz, não ser moda. Acredito que a gente está se organizando e não vai ter volta. Quanto mais ações reacionárias, truculentas, isso significa que existe um contraponto poderoso, potente, que é revolucionário, e a palavra revolução vem de mudança. Mudança estrutural. Por isso que eles odeiam essa palavra, por isso que eles colocam o ser que é revolucionário como algo pejorativo. A gente busca mudança. Não uma mudança chinfrim, uma mudança que vai de baixo para cima, que vai mudar realmente as estruturas.
E a gente também quer explicar para as pessoas que o povo preto ele não está pedindo poder. Ninguém aqui quer poder, porque até porque não tem ninguém poderoso aqui, não tem nenhum mestre dos magos. A gente quer igualdade. Então, se vai dividir uma bala no meio, vai ser metade para o branco e metade para o preto. A gente está pedindo simplesmente isso. Não estamos pedindo nada de vocês, não estamos querendo que tome nada que é nosso. A gente só quer a verdadeira equidade. Porque como é que libertam os escravizados e até hoje a gente vem sofrendo os efeitos da escravidão? Você que não é racista, você também ainda vive a escravidão, porque você vive os privilégios da escravidão que matou muito do meu povo e que vem aí, ó, tirando todos os benefícios que também pode ser para o meu povo. Quando eu vejo uma pessoa branca se aproveitando de cota racial, eu fico muito indignada. Por que vocês vão querer mais do que da gente? Se já levaram tudo que podia levar, agora as cotas raciais, gente, eu acho que é muita falta de senso. É falta de escrúpulo, irmã. Tem uma perversidade, tem algo que não vai dar conta, sabe? Com essa gente, eu não tem como eu ter diálogo. Eu vou ter diálogo com quem está na busca, com quem até reproduz, com quem até é racista para uma relação de reprodução, e a gente vai tentar conversar. Essa gente perversa, né? Tô falando desse racismo do cotidiano, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu até posso conversar, dialogar. Agora, e que beira a psicopatia, não tem papo. Você tirar os passos de um povo que lutou, que luta, e ao mesmo tempo, porque quem tira espaço desqualifica o processo de cota também. E aí não tem nem conversa, Sim. Não tem. Sim, tem uma pessoa aqui que falou que cota racial é racismo. Racismo é realmente a falta da cota. Isso que é racismo. Racismo é branco se aproveitar de uma cota, dizer que é preto para passar e usar um benefício que é meu, como pessoa preta. Isso é racismo. Não é a cota que é racista. Racista é a pessoa. A gente precisa sinalizar que as cotas no Brasil não nasceram com as cotas raciais. As cotas no Brasil sempre existiram. Não acredita em mim, não, pesquisa. A primeira universidade pública brasileira, ela foi criada para filhos de estrangeiros e gente rica. Isso é cota. Quando os europeus vieram para cá, eles receberam dinheiro do Estado e receberam terra. Isso é cota. Você tem N cotas, você tem cotas sociais, você tem cotas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na UERJ, para filhos de policiais militares e bombeiros mortos em serviço, você tem cotas para deficiente, Só que quando você tem cotas para tudo no país, e há muitos anos. Mas quando você vai falar sobre cotas raciais, cotas para as pessoas pretas, aí é um problema. E aí que a gente sinaliza que o grande problema é o racismo, é tentar brecar qualquer processo que possa ascender o povo preto, porque as outras cotas nunca incomodaram, e estão aí há bastante tempo. Sabe? Você tem políticas públicas que beneficiam pessoas ricas. Você quer ver um grande exemplo? Como não incomoda uma pessoa que é deputado, que é vereadora, que é uma pessoa que é senadora, ter verba pública para comprar terno, para ter carro, gasolina, passagem, os filhos estudam em ótimas escolas, pagas pelo poder público, isso não incomoda. E se você colocar no papel todos esses gastos são maiores do que qualquer investimento de reparação que o Estado venha fazer. Isso não incomoda, minha irmã. Você tem aí, durante anos no Brasil, não quero nem discutir se é certo ou errado, viúvas e filhas de militares ganhando pensão vitalícia. Isso não incomoda. E esse orçamento é maior do que qualquer processo relacionado à cota, qualquer Bolsa Família. Então a gente precisa rever essa reflexão ou assumir que quem tem essa concepção tem uma concepção puramente racista, porque só dói quando é um benefício, entre aspas,
para a população negra. Só dói quando é um benefício jurídico para a classe doméstica. Quando vai discutir sobre a ponta da pirâmide, quem tem o poder político e econômico desse país, você quer ver pessoas de classe média discutindo sobre esses míseros R$600. Míseros R$600. O poder público deu trilhões de reais para os bancos por conta da quarentena, ninguém questionou. Gente, ou a gente assume que o problema é o preto, né? E se a gente está falando no Brasil sobre a pobreza, e não adianta. Eu sou uma pessoa de humanas, mas que ama números. 75% dos mais pobres no Brasil são negros. A gente não chega nem a 1% dos mais ricos desse país. Então, o problema não é classe social. Já li Marx, já fui marxista, e o Capital, já li tudo, gente. Então, o problema é racial no Brasil, mesmo que se queira falar sobre pobreza. Então, quando você vai buscar algum mecanismo para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade, a classe média, o senso comum brasileiro, reclama. Imagina, há poucos anos atrás, se criou uma lei para equiparar juridicamente as domésticas e os domésticos do Brasil. Imagina, irmã, a gente vive numa democracia. Como você ainda tem categorias que não têm os mesmos direitos das demais categorias? E aí, quando se encontra uma forma, a partir de muita luta de direitos, você tem uma parcela da população brasileira que reclama. Que democracia é essa que a gente tem? Povo no poder. As duas bases do Estado democrático de direito são liberdade e igualdade. Liberdade. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que está pleiteando viver. Tem gente que está em cárcere e não foi julgado. Isso é inconstitucional. Isso vai contra qualquer tribunal internacional. Igualdade. Tem gente que não tem o que comer, que não tem o que beber, não tem como estudar, não tem saneamento básico. Formas de conseguir igualdade e liberdade, já discutindo no aspecto jurídico, parte da sociedade brasileira fala que não. A gente precisa se reinventar como sociedade. E eu acho muito complexo também essa história de lei, porque na escola não é interessante ensinar para o povo preto sobre Código Penal, sobre leis. Por quê? Eles querem encher nossas cabeças com coisas que a gente nem usa. Eu estudei Código do Hipotenusa, não sei o que, essas coisas, e eu nunca utilizei isso na minha vida. Agora, um Código Penal que eu realmente preciso para me defender, um direito constitucional que eu realmente precisava estudar desde criança para entender que esses direitos existiam, eles nunca me ensinaram. E o que me propagou a entender sobre isso foi o movimento de moradia. Foi depois que eu entrei no movimento de moradia que eu soube sobre leis e que eu descobri que eu tinha, além de deveres com a sociedade, eu tinha direitos constitucionais. Não fossem esses movimentos, eu jamais iria ficar sabendo de nada disso. Então, a nossa ferramenta é utilizar dessa nossa sabedoria sobre esses direitos e ensinar essas pessoas que, assim como eu, também não sabiam. Você acredita que quando eu era criança, eu achava que a mulher preta, ela não tinha nascido para fazer uma universidade, porque eu achava que era coisa de gente branca e rica. Eu achava que eu nunca poderia ter o acesso à universidade. Então, eu achava que ia ser o quê? Que eu ia ter diversos filhos, ia trabalhar de faxineira, não menosprezando o serviço de faxineira jamais, ia ficar de casa para o trabalho, do trabalho para casa com o marido, e aquela ia ser minha vida. Nunca que eu imaginei que seria uma liderança de movimento. Então, quem me empoderou a ser assim, quem me mostrou que eu poderia, o que eu já era, foi o movimento de moradia. Então, esses movimentos estão sendo criminalizados justamente por isso. Porque a gente pede nossos direitos constitucionais com a lei que eles mesmos criaram. Criaram para nos ludibriar. Criou para servir o homem branco. Porque em 1890, criaram a primeira lei que foi para proibir os capoeiras e as giras de macumba. Porque a cultura tinha que ser proibida pelo homem branco com medo. Por quê? Que a lei serve para nos prejudicar. Então, a primeira lei, o Código Penal, serviu para vigiar, punir e nos matar. E até hoje ainda é assim. As leis são para punir, matar e vigiar o povo preto. Ainda continuamos escravizados.
Eu tô lendo aí, minha irmã. Nossa. Ah, que delícia. Só faltou um cafezinho, um drink, e eu tá aí do teu lado. Mas é bom que Faltou, o papo tá muito bom. é um pré e a gente está dividindo aí com muita gente. E é ansioso, a gente está batendo aqui 400 e poucas pessoas. E 400 estão fixas. Pessoas entram e saem, tudo bem. Mas o mínimo escreve questões aí muito problemáticas. E aí eu vou dizer por que são problemáticas. Porque está discutindo sobre a gente, sobre a sociedade brasileira. Sabe, você pode até discordar, mas quando você está se falando sobre sociedade, sobre coletivo, você tem que ouvir para poder entender, até para falar não, eu não concordo. Então eu reforço, a gente precisa se reinventar como sociedade brasileira, que a gente pega aí, a gente tá nas brigas dos condomínios, nas reuniões de responsáveis na escola, a gente não quer nem ouvir. A gente já fala não me interessa. Mas que pena, né? Mas que pena que essas pessoas não estão na nossa gira, mas que bom que muitas pessoas estão aí ouvindo, entendendo, ou buscando entender, e mesmo que não concordem, estão ouvindo, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai ocupar nossos espaços de poder, a gente vai fazer nossa reintegração de posse, a gente vai aí mostrar para que a gente veio, a gente não está aqui para ser inimiga de ninguém, estamos aqui apenas para exigir nossos direitos constitucionais, estamos aqui para exigir que parem de nos matar, porque se fosse ao contrário, não ia sobrar muita gente, né? Se realmente o porte de arma, como o louco queria dar, se realmente a sociedade inteira tivesse posse de arma, já pensou, já imaginou? Se houvesse realmente posse de arma. Então, a gente ainda prefere o lado da paz, o lado de explicar, que talvez nossas palavras possam ser agressivas, mas que continue só nas palavras. É uma coisa que eu peço muito ao Xu, para que continue só nas palavras. Né? Porque se a gente quisesse fazer reparação histórica, não ia ser bom. E terminar que a gente é violento, que a gente é raivoso, a gente é isso. Eu tô aqui. Caindo. Preta? Eu tô aqui. Tô aqui. Tá. Imagina, a gente tá. Tem gente falando, vocês são raivosos. Caramba, a gente tá numa live. Tô ouvindo. Distantes, debater, coloco como raivosos, né? A gente teria todo o direito de ser raivoso. Não duvidem. A gente está no diálogo porque a gente acredita ainda que o diálogo é o melhor caminho. Eu acredito. Eu prefiro acreditar no diálogo, prefiro continuar no diálogo, porque muitas pessoas já falaram para mim que nossa, Preta, eu achei seu discurso meio agressivo nessa fala. E eu falo, já pensou se fosse minha mão que fosse agressiva? Ainda bem que é meu discurso, né? Que sorte, que simplesmente é só o discurso. Mas vamos encerrar nossa live de hoje, porque eu ainda tenho outra daqui a pouco. Estou muito agradecida, muito feliz de estar contigo, de saber que eu tenho você do meu lado. E eu queria cantar para você, para te dar uma música de presente, uma música minha, e que eu acho essa música muito forte. Quando eu canto essas músicas, às vezes eu lembro muito de você, não sei porquê. Escuta a letra para você entender. Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos do senhores de engenho. Senhorzinho, não me toque, mesmo lavando minha alma, as marcas não sairão. Eu sou princesa de Angola, filha de rei e rainha. Não nasci pra lhe servir, o meu reino não é aqui.
Pelos teus olhos somos vício, símbolo sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangrava pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola. Como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou aquilo que você queria ser. Obrigado, que presente. Nossa, terça-feira para casa já tô, mas já posso dormir, porque que presentão. Obrigado, minha irmã, obrigado. Vou dar um recado rapidinho. Vou fazer já o livro O Pequeno Príncipe Preto. Tá? Também te Sim, amo. Lógico. Pessoal, Pequeno Príncipe Preto, meu livro. Tá na minha é verdade. Ai, fala. Uma educação antirracista. O Pequeno Príncipe Preto. Texto meu com ilustração da Juliana Barbosa Pereira, uma mulher preta talentosa. Vão lá na minha bio, me sigam, Rodrigo Franca, e vamos trocar. Vamos diversificar. Sabe? Já que o Fabinho tá dando essa... Lembrando, gente, que o Rodrigo vai assumir as páginas, a página do Marcelo. Todo mundo seguindo o Rodrigo aí, porque o Rodrigo tem muita coisa para ensinar. Se vocês gostaram dessa live, imagina só o que ele não vai trazer de conteúdo para vocês. O Rodrigo é um cara assim que eu tiro meu chapéu. Quando eu tô em dúvida de alguma coisa, eu já vou logo futucar o Rodrigo para saber, para tirar minhas dúvidas. Ele fala que eu sou intelectual. Intelectual é ele, meu amor. Você, hein? Eu aprendo... Obrigado, meu amor, te amo. Obrigado. Te amo. Eu sou aquilo que você... Ô, gente, como é que sai aqui? Opa. Encerrar a live, gente. Um beijo para todos vocês que assistiram aí. Vou deixar lá no feed do Fábio. Espero que vocês gostem. Obrigada por ter ficado aí, por ter mandado suas perguntas, por terem participado. Amanhã a gente volta com mais conteúdo. Amanhã a gente volta com mais pessoas. Quero trazer uma pessoa aqui, uma mana muito foda, que vocês vão gostar. Beijos, obrigada.